Quer saber todos os detalhes sobre o ATP 1000 ou Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que inicia na próxima semana? Caminhos da vitória para o João, da possível glória aí para o João Fonseca, últimos campeões, detalhes do torneio. Quer saber tudo sobre esse torneio? Então fica com a gente no vídeo de hoje, que vai ter muita informação, assim como todos os nossos vídeos de pré-torneio são extremamente completos, para você chegar, sentar no sofá e já saber o que tem que fazer na torcida pelo nosso brasileiro João Fonseca. Inclusive vamos passar desempenho de brasileiros nesse tipo de torneio aí, com esse tipo de piso, vamos falar sobre quadra, tudo completo no vídeo de hoje, no Auge das Quadras, e eu só tenho que pedir para vocês a inscrição no nosso canal. Batemos a meta, hein? Batemos a meta de 5 mil inscritos. Vocês nos ajudaram, a gente fez ali uma profecia. Se batesse 5 mil antes do torneio, o João faria uma grande campanha. E agora é fato, o João vai fazer uma grande campanha. Mas, né, não custa nada se você tá chegando hoje, ou se você já assiste os nossos vídeos e não tá inscrito, inscreva-se no canal, que vale muito a pena. Dá uma chance pra gente. Fica uma semaninha, se você gostar do conteúdo, você continua. Senão você pode até se desinscrever, a gente garante que o conteúdo é de qualidade. Então vamos direto para a análise da chave do ATP 1000 de Toronto. Na verdade, não é a análise da chave, é a análise do torneio, que inicia em 27 de julho e vai até 7 de agosto. São 2 semanas de torneio Masters 1000, né? Os torneios Masters 1000 são aqueles de segunda escala de importância ainda dos torneios nível ATP, somente abaixo dos grandes slams, né, que dão 2.000 pontos para o campeão. Os Masters 1000, como o próprio nome diz, 1.000 pontos para o campeão. E esse torneio de Toronto tem uma grande surpresa aí, que são as desistências. A gente até atualizou o quadro de desistências, são mais de 10 jogadores que já desistiram. Isso pode significar um ponto positivo aí, vamos dizer assim, para o João Fonseca nesse sorteio. Então, superfície, piso duro, hard, né? O piso hard outdoor, então são as quadras rápidas, não tão rápidas quanto as quadras de grama, mas são quadras rápidas, e são 96 atletas na chave, torneio que premia aí acima de 9 milhões de dólares. É um torneio muito antigo aí no calendário do tênis, antes de 1900, então só o Wimbledon e o US Open tem histórias mais longas, né, nesse tipo de torneio. E um detalhe importante, né? Todos os anos há intercala aí entre Montreal e Toronto, eles se alternam para sediar tanto o masculino quanto o feminino. Esse ano, masculino em Toronto. E há uma lista enorme de campeões aí, né? Bjorn Borg, Van Lendl, McEnroe, Federer, Nadal, Djokovic, Sinner. Inclusive o maior campeão de Toronto vai fugir daquele Big Three que a gente sempre vê, sempre é Djokovic, Federer ou Nadal, né? Dessa vez é diferente, é um outro campeão. Algumas curiosidades desse torneio, como eu disse, alternância de sede, né? Então sempre os homens jogam em uma cidade e as mulheres jogam na outra cidade. Se eu não me engano, pelo que eu me lembre, são acho que 5 horas de carro de diferença de uma cidade para outra. Então em 2025 aí, homens jogando em Toronto. E a edição de 2025 vai ter uma nova identidade. O tema é Parque do Tênis, objetivo de tornar o torneio uma celebração imersiva da cultura do tênis e da comunidade, música ao vivo, jogos interativos e outras atividades. Quem está acostumado ou quem já foi alguma vez a torneios, principalmente fora do Brasil, né? Aqui o Brasil tá no Rio Open, já tem bastante atração, mas sempre vê isso, que a ideia do torneio de tênis não é você ir lá sentar e assistir um jogo, é você ter uma experiência diferenciada, né? A gente costuma dizer que a comunidade de tênis ela ainda é muito enxuta aqui no Brasil, né? Então a gente precisa ampliar mais e com certeza quem vai uma vez quer voltar sempre. Melhor resultado sul-americano. Eu sempre costumo falar nos nossos vídeos de torneio aqui sobre esse cara aí, Guilherme Vilas, bicampeão, o hermano Guilherme Vilas, 74 e 76. E o Guilherme Canas, campeão em 2002, são os únicos sul-americanos campeões em Toronto. E no Brasil, para o resultado brasileiro, o melhor resultado é do nosso grande ídolo Gustavo Kuerten, que participou de 3 edições e foi vice-campeão em 1997, inclusive eliminando o cabeça número 1 na época, que era o Michael Chang, que foi uma lenda do tênis aí, o norte-americano Michael Chang. Ele eliminou, deu um show no Chang na semifinal e acabou perdendo a final para o Chris Woodruff, um americano aí que nem fez uma carreira muito vitoriosa no tênis. Acho que a melhor posição dele foi 29, se eu não me engano. Mas o Guga, infelizmente, acabou perdendo essa final, senão seria o primeiro título do Brasil. Na nossa história recente aí, outros jogadores que disputaram, o Belucci disputou, acho que 3 edições, 3 ou 4 edições. Teve uma campanha dele aí que ele foi eliminado na segunda rodada, que ele perdeu pro Djokovic na segunda rodada.
teve uma outra segunda rodada que ele perdeu por Gasquet. Então o Bellucci chegou aí no máximo na segunda rodada. A gente também teve Rogério Dutra Silva em 2017, o Ricardo Melo em 2005, inclusive passando da primeira rodada e caindo para o Nadal na segunda rodada. Não é muito amplo aí o desempenho de brasileiros nessa competição, né? Os brasileiros não costumam jogar muito essa competição. Esperamos que o João Fonseca consiga um resultado melhor que o do Guga, eu pelo menos parecido com o do Guga, avançando boas fases. Últimos campeões, 2024, Alexei Popyrin. A gente vinha falando aí que foi uma grande surpresa, né? Porque quando a gente olha campeão de Masters 1000, inclusive esse ano tivemos uma grande surpresa que foi o Jakub Mensik, né, que acabou ganhando também um torneio Masters 1000. E o Popyrin o atual campeão, vai ter que defender seu título aí para o duríssimo. 2023, Jannik Sinner. 22, Busta, também mais uma surpresa aí. O Busta foi um grande jogador e tal, mas não de top player, né? Então, acabou conquistando o título em 22. Medvedev em 21 e Rafael Nadal em 19. São os últimos aí 5 campeões desse torneio. E o maior campeão, a lenda Ivan Lendl. 6 títulos, 1980, 1981, 83, 87, 88, 89, dominou os anos 80. O Ivan Lendl, que é uma lenda do tênis, né? Desculpem até o trocadilho, mas são quase 100 títulos, são 94 títulos que esse cara tem na carreira. O ex-número 1 do mundo, Ivan Lendl, mais de 1000 vitórias na carreira tenística aí do Lendl, e ele é o maior campeão do Masters de Toronto, que foge um pouco da regra, como a gente vinha sempre falando, né? Sempre Djokovic, Federer, Nadal, a gente tem aí o Ivan Lendl como ex-campeão do ATP de Toronto, Masters 1000 de Toronto. Quem que vai jogar esse torneio? E agora sim entra aquela parte de surpresa. Eu vou primeiro mandar quem desistiu. Olha só quem já desistiu, quem tá fora e que estava inscrito e não está mais. Jannik Sinner, número 1 do mundo. Carlos Alcaraz, o número 2. Jack Draper, 5. Djokovic, 6. Então só de top 10 aí são 4 que estão de fora. Outros grandes nomes de fora. Tommy Paul, que é um cara inclusive que já ganhou do João Fonseca. Dimitrov, que teve aquela lesão triste, né, um Wimbledon. Sebastian Korda, ótimo jogador nesse tipo de piso. Jordan Thompson. Hurkacz, que vem sofrendo com lesão, não vai jogar inclusive nem o US Open o Hurkacz vai jogar. Berrettini, que também estava fisicamente tentando voltar. O Bautista Agut, inclusive acabou de perder recentemente para o Thiago Wild. Nishikori e Medjedovic. 3, 6, 9, 12, 13. 13 já desistências. A gente até fez uma brincadeira no vídeo de ontem, de anteontem, que tava tanta gente desistindo que você não poderia considerar um absurdo o João ser cabeça de chave, porque o João hoje, ele é o 5º alternate, ou seja, se mais 5 tenistas desistirem do torneio até o início do torneio, o João entraria como cabeça de chave. Olha a loucura que foi, mas dificilmente vai acontecer, já estamos na sexta, dificilmente vai acontecer isso, mas para vocês verem como teve muita desistência. E quem vai jogar? Zverev. E aí é um ponto importante para a gente falar sobre o João, né? De todos esses jogadores aí, quando a gente analisa nível de tênis, o João tá uma prateleira abaixo de jogadores como o Sinner, como o Alcaraz, o próprio Djokovic, o próprio Draper, né? Que é um cara que o João tem muita dificuldade de jogar. Mas quando a gente analisa essa lista de quem vai jogar, o João pode fazer páreo duro contra qualquer um deles, né? Claro, não jogou ainda com o Zverev, por exemplo, mas com o Fritz jogou, perdeu no detalhe, na grama, que é a especialidade do americano. Tem o Musetti, o Rune, Shelton, o Rublev, que o João já ganhou, o Tiafoe, Deminor, que o João já fez o jogo duro, Rude, Medvedev, Fios, que o João já ganhou 2 vezes, Khachanov, Mensik e João Fonseca. Então, o que isso nos diz? Isso nos diz que há sim um caminho interessante, dependendo obviamente do sorteio da chave, mas se o sorteio da chave for algo positivo, acredito que o João possa, assim, avançar bastante. E por que não? Vamos sonhando jogo a jogo, né? Primeiro tem que passar pela primeira rodada, depois pela segunda rodada, depois pelas oitavas de final, né? São 6, 7 jogos aí para conquistar o título. Não vou ser louco de falar que o João vai ganhar, mas sonhar não custa nada, não tira pedaço. E eu acho, sim, que é uma grande oportunidade, por se tratar de um torneio Masters 1000, do João avançar muito bem e, quem sabe,
somar uma pontuação suficiente para ser cabeça de chave no US Open. A gente fez um vídeo recentemente, vou deixar no card aqui para quem não viu ainda, o que precisa para o João ser cabeça de chave no US Open. Ele vai disputar 2 torneios Masters 1000 antes do US Open, e se ele fizer entre 400 e 600 pontos, acredito eu que seja o suficiente para que ele entre como top 32 e seja cabeça de chave num Grand Slam, o que seria espetacular e muito bom para ele, principalmente em termos também de sorteio de chave. Esse torneio é um torneio que vale 1000 pontos. Se ele começar a avançar, se ele chegar nas quartas de final, por exemplo, ele soma ali 200 pontos já. Então, há a possibilidade, ele tem que jogar, tem que acreditar, e a gente tá aqui para torcer, analisar, mas também dar aquela torcidinha clubista. Inclusive faremos o vídeo sobre chaveamento, sobre o adversário do João. Então, ó, vai começar a brincadeira agora, hoje é sexta-feira, assim que sair o adversário do João na primeira rodada, vídeo pré-jogo e análise completa do chaveamento de Toronto, tudo aqui no Auge das Quadras. Então, se isso não foi suficiente para você se inscrever no canal, aí é porque ou você não gosta de tênis, né, ou você tá muito amargurado. Então, se inscreva aí no canal, ajuda a gente e vamos com tudo. Boa sorte pro João Fonseca em Toronto. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.